Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural. Amém? Eu não sei se você sentiu, mas essa madrugada orando, eu senti uma graça, eu senti uma atmosfera de adoração muito, muito sobrenatural. Sara, querida, shalom, shalom, shalom. Que atmosfera sobrenatural de graça, de favor, uma atmosfera de muito amor na presença, né? Na presença de Jesus. Eu senti algo poderoso, né? Por mim, eu só ficaria adorando Jesus, adorando Jesus, adorando Jesus. Uau! Eu senti, assim, um aquebrantamento, assim, sobrenatural. Não sei se você também sentiu, mas uma atmosfera de adoração, uma atmosfera palpável de adoração e rendição a Cristo, a quem Ele é, uma vontade somente de expressar quem Ele é. Uau! E eu confesso para você que esse tipo de oração é a oração que mais vai trazer autoridade sobre a sua vida. Esse tipo de oração é a oração que mais traz autoridade sobre a sua vida. É a oração que mais te dá a revelação da pessoa de Jesus, revelação de quem é Ele. É esse tipo de oração e adoração. Amém? Então né, uma graça, porque eu estou sentindo a presença dEle muito palpável, muito palpável, muito palpável. Uma presença assim, uau, só dá vontade de ficar falando: Jesus, eu te amo, eu sou desesperada. Eu sou enlouquecida pela sua presença. Amém? Glória a Deus Todo-Poderoso. Amém? Gente, que atmosfera de graça, de glória, atmosfera sobrenatural, poderosa demais. Aleluia. Eu senti muita graça, muito poder de Deus nessa madrugada. Amém? Glória a Jesus. Já abre comigo em Números, capítulo 7. Números, capítulo de número 7, fazendo favor. Amém? Capítulo é um pouco extenso. Aleluia. Glória a Jesus. Números, capítulo de número 7. Aleluia. Gente, é gostoso, né? Quando a gente tá sentindo essa graça, essa glória. Tem dias que a atmosfera é de guerra, é de batalha, mas tem dias que a atmosfera é de graça. É uma atmosfera de rendição, aonde a gente vai adorar Jesus com cada átomo da nossa alma. A gente vai falar: Jesus, eu só te quero, eu só te adoro, eu só te amo, eu só... Amém? E como eu senti essa atmosfera de graça, bom, eu falei: eu preciso começar a falar quem Jesus é. E quando lembra que eu ensino vocês, gente, começa a falar quem é o Pai e a manifestação da glória dele vem. Então, quando nós começamos a falar: Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim, Ele é majestoso, Ele é o soberano, você vai começar a sentir quem Ele é de uma forma sobrenatural. É uma presença estrondosa. Amém? Estrondosa. Aleluia. Vamos começar a ler o nosso texto, mas vamos orar primeiro. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar e te bendizer, Senhor Deus, nessa madrugada. Apresentar esse devocional, que o Senhor fale conosco, que o Senhor, Pai, venha trazer um bálsamo da revelação, Pai, do que está em Números capítulo 7. Fala conosco de forma especial. Fala conosco, Jesus, de forma poderosa. Jesus, nós te amamos em espírito e em verdade. Nós te adoramos em espírito e em verdade. E nós nos rendemos a ti, Jesus, mais uma madrugada. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Oh, Jesus, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Jesus, toca em cada pessoa que está aqui agora nessa live. Toca, Senhor Jesus, cada pessoa que está aqui conosco agora. Toca nessas pessoas, Jesus.
Toca nessas pessoas, Jesus. Toca, Jesus, com teu doce e amoroso Espírito Santo. Jesus, toca nessas pessoas. Toca, Jesus, 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 em cada vida, em cada pessoa. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, queridos? Abram comigo em Números capítulo 7. Nós vamos estar lendo. Amém? Números capítulo 7. Aleluia. Jesus nos visitou com uma graça. Muita graça. Muita graça. No dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou junto com toda a sua mobília. E o altar e os seus utensílios o altar e seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das tribos que haviam realizado o censo dos soldados, chegaram com suas ofertas. Trouxeram 6 carroças cobertas de 12 bois. Uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada líder. E apresentar essas ofertas ao Senhor na frente do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles para usar no serviço na tenda do encontro e distribua-as entre os levitas conforme o trabalho de cada um. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois à divisão gersonita para o seu trabalho e 4 carroças e 8 bois à divisão merarita para o seu trabalho. Todos realizavam suas tarefas sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. A divisão dos coatitas, porém, não deu carros e nem bois, pois era o seu dever carregar nos ombros os objetos sagrados. Quando o altar foi ungido, os líderes das tribos apresentaram as ofertas para a consagração do altar. Cada um colocou sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada dia um líder trará sua oferta para a consagração do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Abinadab e líder da tribo de Judá, apresentou sua oferta e ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe os 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Naasson, filho de Abinadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuari, líder da tribo de Zacar, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal, farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso, e apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, e líder da tribo de Zebulon, apresentou sua oferta, e ela consiste em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia
de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal, farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. E trouxe também uma vasilha de ouro, que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, e um carneiro, e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Eliabe, filho de Elon. No 4º dia, Elisur, filho de Sedeur, e líder da tribo de Rubem, apresentou sua oferta. Ela consiste em uma bandeja de prata, que pesava 1.560 gramas, e uma bacia de prata, que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, para a oferta de paz. E trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia, Selumiel, filho de Zurizadai, o líder da tribo de Simeão, apresentou sua oferta, e ela consistia em uma bandeja de prata, que pesava 1.560 gramas, e uma bacia de prata, que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, e o bode como oferta pelo pecado, para a oferta de paz. E trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros. E essa foi a oferta apresentada por Selumiel, filho de Zurizadai. Então nós estamos vendo aqui cada representante da tribo levando a mesma oferta, né? Então, no 6º dia, Eleazar, filho de Deuel, o líder da tribo de Gade, apresentou sua oferta, que consistia numa bandeja de prata que pesava 1.560 gramas, e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal e de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. E essa foi a oferta apresentada por Eleazar, filho de Deuel. No 7º dia, olha só, eu quero que vocês entendam que cada tribo levava essa oferta em um dia. Então, no 1º dia vinha a primeira tribo, no 2º dia vinha a segunda tribo, no 3º dia vinha a terceira tribo, e cada dia tinha essa oferta levada ali na tenda do encontro. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde e líder da tribo de Efraim, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas, de uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal, da farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. E trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. E apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. E essa foi a oferta apresentada por Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, Gamaliel, filho de
Pedazuri, líder da tribo de Manassés, apresentou sua oferta, que consistia numa bandeja de prata de 1.560 gramas e uma bacia de prata de 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal e de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro, que pesava 120 gramas, cheia de incenso, e apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, e um boi como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano, e essa foi a oferta apresentada por Gamaliel, filho de Pedazur. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal e de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, e essa foi a oferta apresentada por Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiazer, filho de Amizadai e líder da tribo de Dan, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal da farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho e um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros e um de um ano. E essa foi a oferta apresentada por Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã, líder da tribo de Asser, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata de 1.560 gramas e uma bacia de prata de 840 gramas, com base no peso do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal, de farinha da melhor qualidade. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso, e apresentou ainda um novilho, um cordeiro, um carneiro de um ano, como holocausto. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Airã, filho de Enã e líder da tribo de Naphtali, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal e de farinha da melhor qualidade, umedecida. Como azeite, trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso, e apresentou ainda um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. E essa foi a oferta apresentada por Airã, filho de Enã. Essas foram as ofertas de consagração apresentadas pelos líderes de Israel. Quando o altar foi ungido, 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata, 12 vasilhas de ouro com incenso. Cada bandeja de prata pesava 1.560 gramas e cada bacia de prata pesava 840 gramas. Ao todo, os objetos de prata pesavam 28,8 quilos, com base
no peso do ciclo do santuário. Cada uma das vasilhas de ouro cheias de incenso pesava 120 gramas, com base no peso do ciclo do santuário. Ao todo, as vasilhas pesavam 1.440 gramas. Para o holocausto foram apresentados 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, junto com as ofertas obrigatórias de cereal. E para as ofertas pelo pecado foram apresentados 12 bodes. Para as ofertas de paz foram apresentados 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes de um ano. E essas foram as ofertas para a consagração do altar depois que foi ungido. Então, né, antes da gente ler o verso 89, o templo, ele foi ungido e depois teve a oferta. Amém? Cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia uma voz que falava com ele, por entre os querubins, em cima da tampa da arca, o lugar da expiação, que fica sobre a arca da aliança, e de lá o Senhor falava com Moisés. Eu quero que você, entenda que Deus falou com Moisés face a face. Deus falou com Moisés de forma audível, de uma forma que ele falou somente com Moisés. E ele disse, com os outros eu falo em sonhos, eu falo através de enigmas, eu falo através de visões, mas com o meu servo Moisés, eu vou falar face a face. Então, em cima da tampa da arca havia 2 querubins, e a voz de Deus saía dessa tampa, tá? De cima da tampa ali. Entre os 2 querubins saía a voz de Deus. Amém? Olha que poderoso isso. Vocês têm noção? Às vezes a gente lê o texto e a gente não consegue, parar para imaginar. Amém? Então, agora vamos trazer aqui o profético desse texto, tá? A sua adoração a Deus custa algo valioso? É sacrificial? Ou você dá para Deus aquilo que não te custa nada? Porque se de fato você estiver em Deus, em Cristo, Deus vai pedir coisas que vão significar muito para você. Amém? Então, cada príncipe trouxe uma oferta voluntária ao Senhor, tá? Eles trouxeram essa oferta. Era um padrão de oferta, sim, mas eles trouxeram essa oferta voluntária. Cada príncipe. Então, o príncipe ali das tribos vinham e trazia essa oferta. A bandeja, de 1.560 gramas, a outra bandeja de 840 gramas com farinha umedecida com azeite. E aí, vinha trazer ali um recipiente de 120 gramas de ouro com incenso. Aí os bois, carneiros, bodes. Então, como que era feita essa oferta? Cada dia, um príncipe ia lá e entregava. Amém? Aí eu pergunto para você, a sua adoração a Deus vale alguma coisa? O que você tem sacrificado? Nós estamos agora na madrugada. Ela é uma adoração sacrificial. Por quê? Quando nós adoramos Deus de madrugada, nós estamos renunciando à melhor hora do sono. Nós estamos deixando de dormir o sono mais gostoso para buscar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então daí a gente já mede. Essa é uma adoração sacrificial. Por quê? Você poderia adorar o Senhor em qualquer horário, mas você escolheu adorar o Senhor num horário que é mais difícil. Então, se esse horário é mais difícil, é sacrificial. Amém? Tem gente que talvez fala assim, você é muito fanático, não precisa jejuar desse tanto, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Mas aí eu pergunto, olha para a vida dessa pessoa, vê se ela carrega poder, autoridade, a unção do Espírito Santo, Ontem eu orei aqui no jantar, na casa onde a gente está, e quando eu orei no jantar, uma oração simples, eu vi o lugar encher de glória. E aí eu falei, uau, Deus, se eu tivesse esticado essa oração mais um pouquinho, Por quê? Quando nós damos a Deus uma adoração sacrificial, vem uma unção sobre nós. Existe uma unção sobre nós. Existe uma glória que está sendo manifesta através das nossas vidas. Amém? Então, é diferente quando você dá algo para Deus que realmente importa para você. Agora, você dá para Deus o que te sobra, o que resta. Eu vou orar 5 minutos aqui. Tem gente que vai orar só para dormir. Aí, Deus abençoe meu pai, minha mãe, minha casa, minha família. Em nome de Jesus, amém. Queridos, é uma oração tão rasa.
tão mecânica. Você não quebra nem a primeira muralha. A oração, ela vai quebrando muralhas e você vai entrando no santo do santo. Então, uma oração dessa de 5 minutos, só antes de dormir, eu sei que eu não estou falando isso para você. É a oração que você não entra nem dentro do santo, você não entra nem dentro do átrio. Você chega na porta da tenda, a hora que você ia bater para entrar no átrio, para depois entrar no lugar santo e no santo do santo, você não entra nem na tenda. Eu falo de tenda por níveis na oração. Hoje nós entramos na oração da madrugada já dentro do lugar santo. Nós já estávamos num lugar de adoração, de rendição. Amém? Glória a Jesus. Amém. Então, vamos trazer outro confronto aqui. Amém? A família dos levitas recebeu aqui, né? Responsabilidade, certo? Responsabilidade específica. Os coatitas, outra responsabilidade específica. E os meraritas, outra. Então, cada pessoa no reino de Deus, na obra do Senhor, vai ter uma responsabilidade. Amém? Talvez a sua responsabilidade é ser somente uma esposa cheia do Espírito Santo e uma mulher que vai influenciar todos à sua volta. Mas talvez a sua responsabilidade é pregar o evangelho para povos desconhecidos. Então, qual é a sua responsabilidade no reino? Você já entendeu para o que o Senhor te chamou? E nós precisamos, né, honrar o Senhor e ser fiel no pouco, porque ninguém começa no muito. Queridos, quando comecei para evangelizar para pessoas da rua, para pessoas que chegavam perto de mim, quando eu estava me posicionando. Quando eu comecei meu ministério, eu comecei a evangelizar para 7 pessoas na garagem da minha casa. E depois isso foi crescendo. Mas existe um segredo, você precisa ser fiel no pouco. Agora, se a motivação do seu coração for fama, poder, dinheiro, for domínio, dominação, se a intenção do seu coração for essas coisas, você não vai conseguir crescer em graça, crescer em Deus. Qual que é a sua motivação? Qual que é a sua motivação? Amém? Então Deus, Ele está chamando um povo que tem a motivação genuína. Eu evangelizo pessoas porque essa graça, esse amor me encontrou. E eu quero que todos aqueles que eu amo e todos aqueles que eu nem sei que existe conheça esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós precisamos, queridos, honrar o Senhor com fidelidade nos pequenos começos. E sabe o que são pequenos começos? Você sabe o que são pequenos começos? Pequenos começos. Perdão, gente. Os pequenos começos são os primeiros passos que Jesus vai colocando graça sobre nós para a gente levar o evangelho. Amém? Então, todos os líderes ofereceram exatamente a mesma oferta. E Deus recebeu a oferta de cada um deles, tá? Então, nós precisamos honrar Deus com a nossa fidelidade. Você tem sido fiel a Deus? Ou só fiel quando te convém? Ou só fiel quando você quer algo da parte do Senhor? Então nós precisamos aprender a ser fiel. Fiel nos dons que o Senhor tem colocado sobre nós. Fiel nos dízimos e ofertas. Fiéis em tudo. Seja fiel em tudo. Fiel no tempo que você tem todo dia. Você tem 24 horas todo dia. Seja fiel no tempo que Deus te dá. Seja fiel. A gente entregar a madrugada para o Senhor é um tempo. Gente, vocês não têm noção. O nosso tempo é uma primícia que nós entregamos para o Senhor. Tem gente que só vai na casa do Senhor uma vez por semana e só abre a Bíblia lá. Agora, se você é uma pessoa que tem buscado o Senhor de todo o seu coração, se você tem todo dia dado um culto, gente, nós damos um culto por madrugada olha só, toca o chofar,
O apóstolo ora, eu oro. Tem ceia, tem um louvor e tem aqui uma leitura de um capítulo da Bíblia, que às vezes a gente vai na igreja, não tem nem um vertente. Tem pregador aí hoje que hoje não prega com a Bíblia, ele prega só com testemunho, e eu acho erradíssimo. Eu acredito que a gente pode contar testemunho, mas desde que a gente tenha a Bíblia. Tem gente que vai pregar, só prega com testemunho, gente. Nós temos a palavra, gente, a palavra de Deus é a boca de Deus. Nós temos que ter um respaldo. Tá, você tá pregando aonde? Você tá pregando em base de quê? Você tá contando esse testemunho que linka com o que você tá pregando. Eu creio que testemunho é importante, eu creio que testemunho edifica, mas a gente tem que manusear isso chamado a palavra de Deus. Isso aqui é extremamente importante, tá? Mas hoje, eu quero trazer hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre submissão, tá? Submissão a Deus. Se tem uma coisa que sai da minha boca todo dia é: Jesus, eu me submeto ao teu governo, me ensina a obedecer, me ensina a me submeter, tá? E dentro dos 5 cargos eclesiásticos, o que tem mais dificuldade de se submeter é os profetas. Porque os profetas são aqueles que carregam alta voltagem da voz de Deus e são aqueles que Deus usa debaixo de uma soberania, debaixo de algo muito poderoso, né? Não estou menosprezando os outros cargos eclesiásticos, mas eu estou falando que todos nós temos uma tendência a sermos rebeldes. Por quê? Porque nós, né, estamos nessa era, vamos se dizer assim, que o pecado está no mundo. Então, uma vez que a gente se converteu, algo tem que ser trabalhado dentro de nós para a gente deixar de ser rebelde. O que é rebeldia? Eu vou fazer as coisas do meu jeito, Então, enfim, rebeldia é: eu não preciso me submeter, eu não preciso fazer desse jeito aqui, tá? E aí nós precisamos tomar muito cuidado com que muitas vezes pessoas, para continuarem fazendo o que querem, do jeito que querem, começam a falar porque Deus me falou, porque o Espírito Santo me disse. E muitas vezes não foi o Espírito Santo, não foi a presença de Deus, foi o quê? Foi simplesmente o ego, foi simplesmente o orgulho, foi simplesmente a autossuficiência que está trazendo ali que você tem que fazer daquele jeito ou daquele outro, mas não existe uma submissão em Deus. Amém? Então, em Tiago 4:7 diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Queridos, para mim a coisa mais difícil na minha jornada cristã foi me submeter. Porque eu era rebeldina, tá? E se submeter é muito difícil. Se submeter a Deus é muito difícil. Se submeter às suas autoridades espirituais é muito difícil. Submeter com quem está na jornada há mais tempo é muito difícil. Submissão é algo muito difícil. Mas eu vou dizer algo para você. Se você não sabe se submeter ao seu pai e à sua mãe aqui na terra, quem dirá a Deus? Porque Deus não está fisicamente puxando a sua orelha, falando. Então vamos lá comigo. O que eu quero ensinar a você? Mulheres, se você não se submete ao seu marido, esposo, se você não submete à sua esposa, gente, vocês até olham para mim assim e pensam assim: ah, mas a apóstola parece que governa sobre o apóstolo, né? O apóstolo é fleumático, eu sou colérica, mas eu não dou um passo sem consultar esse homem. E outra, as decisões ficam na mão dele para ele tomar. Eu falo: eu penso assim, você vê o que você acha melhor. Eu entendo que o meu esposo é o cabeça dessa casa e Jesus é o cabeça dele. E nós precisamos aprender princípio de submissão. Existe um nível na unção que só vem quando você se submete. Quando você mostra obediência. Quando você mostra isso de eu me submeto. Eu vou me submeter. Amém? Então, o que eu tô falando aqui para vocês? Por mais que eu pareça que é eu que decido tudo, vocês estão completamente enganadas. Quem decide tudo é o meu esposo.
né? Tem pessoas, apóstolo, isso. Eu falo, gente, isso é com o apóstolo, isso aqui nem comigo é, isso aí eu não resolvo nada disso, eu não entendo nada disso. Eu sei o que eu preciso fazer. E mesmo nas coisas que Deus me direciona, eu consulto ao meu esposo. Então eu acredito que nós precisamos, nessa era, aprender, primeiramente, submeta às autoridades terrenas que estão na sua vida. Professor, tem gente que é rebelde, tem gente que não se submete ao professor, não submete às autoridades governamentais, não se submete a pai e mãe. E submissão a pai e mãe é escutar o pai e a mãe. Você pode estar certo, seu pai errado, não discuta. Tá bom, pai? Ok, tá tudo bem. Submissão é algo que a gente precisa, tá? Submissão, submissão. Então, chegou um tempo, né, na minha vida que eu falei assim, peraí, porque se a gente não aprender a se submeter, a gente vai ser aquelas pessoas rebeldes dentro da igreja. Talvez você já viu gente que fala, eu faço o que eu quero, a vida é minha. Então não esteja debaixo de uma membrana numa igreja. Porque se você acredita que aquele homem, aquela mulher de Deus tem uma rima para você, tem uma direção profética para você, se submeta, aprenda a obedecer, amém? Então, eu já fui uma pessoa muito rebelde quando eu não conhecia Jesus de verdade. E eu achava que as coisas tinham que funcionar do meu jeito, no meu tempo. E eu criticava, e eu falava. Só que eu aprendi, uma vez que eu comecei a andar com o Senhor verdadeiramente, a submissão. E queridos, a gente pode até falar que Deus falou. Mas se você estiver de fato na presença sensível, você pode querer fazer uma coisa, mas o Espírito Santo não vai permitir. Por causa da submissão que você... A posição de se submeter. Eu não vou fazer mais isso. Eu não... Mas na hora o Espírito Santo faz você fazer coisas que você não queria. Porque você vai ter que agir pela ética moral. Que você escolheu se submeter a Deus. E se submeter a Deus é renunciar a ego, é renunciar a orgulho, é renunciar à autossuficiência. E queridos, muitas vezes, se submeter a Deus é dolorido, é dar alta face, andar mais uma milha. Às vezes a gente fala, o fulano falou isso de mim, isso e aquilo, aí daqui a pouco o Espírito Santo falou assim, mas você não vai fazer nada disso que você planejou, você vai tratar com amor. Você vai tratar com amor porque você não se submeteu a mim. Você não faz mais o que você quer, você faz o que eu quero. E queridos, não é fácil se submeter a Deus. Não é fácil se submeter ao marido, à esposa. E os maridos precisam se submeter às suas esposas. Em que sentido? Um marido e uma mulher caminham juntos. Precisam decidir as coisas juntos. São uma só carne. Você não se submete ao seu pai e à sua mãe. Você quer que os seus filhos te obedeçam? Você não é exemplo. Como que os seus filhos vão te obedecer? Amém? Então, nós precisamos aprender que submissão é um gesto de amor. Gente, existe uma parte na unção que ela só acontece debaixo da submissão. Amém? Eu fui entender isso, algumas revelações Deus foi me dando de forma mais tardia, depois que eu já era uma pessoa que andava nesse princípio. Deus não vai te dar revelação antes de você andar no princípio, mas depois de você andar no princípio. Então, muito tempo depois, já andando no princípio de submissão, de me submeter, o que aconteceu? O Senhor falou para mim, existe uma parte da unção que só vem quando eu vejo que um filho e uma filha minha se submete na terra. E submissão é a pessoa que escuta a outra, a pessoa que honra a sua autoridade, seja pai, mãe, pastor, apóstolo. Nós precisamos aprender a nos submeter, aprender a andar em submissão. Porque, queridos, tem algo que Deus só vai dar quando Ele sabe que você é obediente. Por que eu estou falando isso para você? Lembra que eu falei para você? Quem são os mais difíceis de se submeter? Profetas e profetisas. Porque existe um perigo muito grande. Se você se tornar uma pessoa rebelde e insubmissa, pode entrar
o espírito jezabélico. Um espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel, ele quer fazer o que quer. O espírito de Jezabel, ele quer falar, quer manipular o corpo de Cristo, quer manipular a profecia, quer manipular. Não, porque Deus falou, porque Deus fez, porque o espírito jezabélico quer manipular a nossa alma para a gente querer fazer o que a gente quiser. Não, mas porque, gente, primeira coisa, será que realmente é esse caminho, essa direção que Deus quer? Tá, vamos para a luz da palavra. Senhor, isso que eu estou pensando está de acordo com os ensinamentos bíblicos? Então, quem é profeta e profetiza aqui já passou por isso. O rebelde, querido, ele quer fazer do jeito dele o que ele quer, mas porque já entrou o espírito de Jezabel. E essa pessoa pode sair desse espírito. Eu creio que lá atrás, quando eu não tinha de fato a revelação de Cristo, eu andava debaixo desse espírito de rebelião, de facção, de divisão. E, gente, um dos maiores princípios para a gente não andar debaixo desse espírito é andar o quê? Com uma boca limpa. A nossa boca precisa ser limpa, precisa jorrar somente uma água. Então, a submissão é algo muito importante. Quem não se submete vai ser um alvo do espírito de Jezabel. Quem não se submete ao marido, quem não se submete à esposa, quem não se submete a pai e mãe, quem não se submete aos seus mestres, aqueles que te ensinam, professores, educadores. Se você não se submete, você é uma isca fácil de Jezabel. E submissão é obedecer. Mas, apóstolo, eu vou obedecer o meu pai não tem princípio nenhum bíblico, mas ele é seu pai. Ele tem uma jornada maior que a sua. Ele já passou por caminhos aonde ele sabe aonde deu certo e não deu certo. Por que você não vai escutar o seu pai que quer para você o bem? Agora, entrando nessa parte religiosa, se o seu pai ainda está na cegueira espiritual, não conheceu o caminho, a verdade e a vida, você sabe qual é o caminho, a verdade e a vida. Agora eu estou falando o quê? Eu estou falando de submissão, no quesito de escutar, aprender a honrar, aprender a reconhecer que essa pessoa ela tem autoridade sobre você. Exatamente, Isabel, submissão dói. Porque, gente, só se submete quem é humilde. Só se submete quem reconhece a autoridade na outra pessoa. Quem reconhece que o outro é maior que você. O meu pai e minha mãe, eles são maiores que eu, porque eles são os meus pais. E eles me geraram. Por mais que nós possamos ter discordâncias, o meu pai e minha mãe é uma voz de autoridade na minha vida. E eu preciso aprender a me submeter a essa voz. O meu marido é uma voz de autoridade na minha vida. E mesmo ele, muitas vezes, não fazendo o que eu gostaria que ele fizesse, ele é uma voz de equilíbrio na minha vida. E ele é alguém que tem autoridade sobre a minha vida. Eu preciso fazer o quê? Respeitar o que ele quer. Amém? Então, exatamente, Karen. Senhor, tira o orgulho, tira a autossuficiência, tira, Senhor Deus, esse achismo que eu sei tudo. Porque, queridos, o espírito jezabélico, ele não vai entrar, o espírito de Jezabel, ele quer entrar em qualquer coração que não aprendeu a se submeter. Amém? Olha só, vou pegar aqui com vocês. Provérbios, abra comigo. Provérbios 3, 5. Capítulo 3, verso 5. Amém? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu quero trazer uma reflexão aqui para você. Nós precisamos reconhecer que Deus está em todas as coisas. Deus está em tudo que nós fazemos. E nós não podemos estar, mas porque eu sou, eu estou, eu faço. Queridos, o mundo espiritual é regido por leis, fundamentos e regras. E Deus trouxe para mim que
Eliseu só pegou a capa do Elias, porque ele andou debaixo de submissão. Ele se submeteu a um homem que seria recolhido da terra. Queridos, há estudos que falam que foi 7 anos caminhando, há estudos que falam que foi 18 anos caminhando junto. Agora, deixa eu falar para você. Você ficaria na sombra de alguém sem manifestar nenhum sinal, nenhuma maravilha, sem poder, porque, gente, a capa só desceu depois. Você continuaria honrando, você continuaria falando bem daquela pessoa, defendendo aquela pessoa, porque existe uma promessa que nós não sabemos se vai se cumprir ou não. Mas Eliseu, toda vez que Elias falava, fica aqui, ele falava, não. Eu não saio daqui, eu não arredo o pé daqui, eu cheguei até aqui. E muitas vezes a circunstância vai falar, chega, para de esperar, para de insistir. Mas se você tiver o coração de Eliseu, e se os seus olhos estiverem no dono da promessa e não na promessa, você vai falar, eu não saio daqui até que eu tome a capa e eu vou continuar. Amém? E queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Honre seu pai e sua mãe. Aprenda a honrar as pessoas. Aprendam a se submeter às pessoas que são generosas, são boas com você. Deus trouxe para mim essa revelação. Eu já andava no princípio de submissão. E Deus falou para mim, a capa, a unção de Elias só vem para quem se submete. E só pode se submeter a alguém que é humilde. Amém? Só pode se submeter a alguém que reconhece que o outro é maior. Alguém que se diminui e fala, não, eu posso ser usada, mas essa pessoa tem anos-luz na minha frente. O meu pai pode ser um homem ímpio que não conheceu Jesus ainda, mas é um homem de virtude, é um homem de princípio. Eu sou essa pessoa hoje porque esse homem que ainda não conhece Jesus tem caráter. Ele pode não conhecer Jesus, mas eu sei honrar a conta porque ele me ensinou. Aí tem gente que menospreza o pai e a mãe porque não conhece Jesus. Deixa eu falar uma coisa pra você. Seu pai e sua mãe podem não conhecer Jesus, mas o seu pai e sua mãe, você só tá vivo porque eles cuidaram de você, eles proveram para você, eles ensinaram para você princípios. Amém? E queridos, são essas coisas que muitas vezes você tá falando mal do seu pai e da sua mãe porque o seu pai e sua mãe não conhecem Jesus, mas você já foi essa pessoa um dia. Mas o que o seu pai e sua mãe são autoridades, são maiores que você, porque eles deram uma vida para você na terra. Jesus fez, mas foi através deles. Mas se hoje você tem caráter, se hoje você é um bom cidadão, porque eles dois criaram você essa moldura. Então, eu quero que vocês falem, Jesus, tira toda a rebeldia do meu coração. Jesus, tira esse negócio que aonde eu encosto eu me sinto melhor que as pessoas. Jesus, tira isso, Jesus, essa soberba de achar que eu posso tudo. Gente, nós precisamos andar com esse coração falando, Jesus, eu me submeto ao teu governo, eu me submeto à tua preciosa vontade. Queridos, se vocês não aprenderem a se submeter às pessoas na terra, que as pessoas, começando por pai e mãe, quem dirá Deus? Porque pai e mãe tá falando, é físico. Deus falava com Moisés audivelmente em cima das tampas, onde tinha 2 querubins. Mas Jesus, ele fala no testemunho interior. E muitas vezes, a pessoa que está debaixo de uma manipulação, de rebeldia, de orgulho, de achismo, ela acha que o querer dela é uma voz do Espírito Santo. Se o seu querer não condiz com as Escrituras, não condiz com a edificação do corpo de Cristo, não condiz com os princípios, ela está fora. Não é o Espírito Santo. Amém? Quando a voz interior satisfaz ego, satisfaz orgulho, satisfaz a sua, ou seja, a sua prepotência, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz coisas contrárias disso. O Espírito Santo, aonde você queria levantar a voz, retrucar, ele faz você amar. Ele faz você andar mais uma milha. Ele faz você se submeter.
Porque o seu querer pode ser um, mas na hora, se você realmente está cheio do Espírito Santo, você vai fazer o que é a vontade de Deus. Porque você se submeteu. E quem se submeteu de fato não consegue fazer, por exemplo, alguém foi lá e te desafiou e aí você falou, essa pessoa vai se ver comigo, a hora que eu estiver perto dela eu vou soltar uma. Você não consegue, porque você se submeteu ao Espírito Santo. Então a minha oração fala, Jesus, me dá um coração reto, íntegro, me ajuda a obedecer, me ajuda a fazer o que é certo. Me ajuda a honrar as pessoas que eu preciso honrar. Me ajuda a reconhecer, Senhor Deus, o que eu preciso reconhecer em mim que está errado. E nós precisamos fazer essa oração. Jesus, eu me submeto ao teu governo. Pai Celestial, eu me submeto à tua vontade. Jesus, eu não quero fazer o que eu quero fazer o que o Senhor quer. Amém? E queridos, nós precisamos aprender a reconhecer aonde que está a nossa rebeldia. Aonde que está o nosso orgulho? Amém? Aonde que tá essas coisas em nós? E aí, lembra que eu falei para vocês? Pense sobre o que você fala. A gente tem uma mania de chegar nos locais e querer falar da gente. Enquanto, na verdade, a gente é enviado a locais para escutar a ferida do outro. E, queridos, para de querer chegar nos locais e querer se apresentar. Eu fiz porque Deus me usa. Isso também é uma forma, deixa eu te falar, às vezes Jesus quer curar aquela pessoa, mas primeiro você tem que ficar em silêncio e escutar o que aquela pessoa tem para falar. Se precisar contar um testemunho aonde entra que você foi usado, Jesus vai te usar. Nós vamos fazer a escola dos profetas. E eu vou ensinar uma coisa para vocês. O silêncio é ouro. E quanto mais um profeta sabe se silenciar, ele vai manifestar alto nível de glória. Porque quando ele for falar, ele vai falar da parte de Deus. Profetas, todo cargo eclesiástico tem o seu ônus, o seu bônus, as suas vaidades, que tem que ser quebradas. Eu vou falar aqui do profeta. O profeta, ele é vaidoso, ele é meio egocêntrico, egoísta, ele é antissocial, tá? Aí, lógico, se você tem um óleo pastoral, aí você já não é tão antissocial assim, mas vai ter momentos que você é super antissocial e você quer ficar sozinho, você não quer se falar com ninguém, amém? Mas quando a gente vê que tem uma pessoa que ela só é profeta, porque a gente sabe hoje, tem pessoas que são evangelistas e profetas, tem pessoas que são, missionários e profetas, amém? Deixa eu falar para você, o profeta, ele tem que aprender a guardar as suas opiniões, a guardar os seus pensamentos, a guardar essas coisas e outra. Num ambiente só escuta. E quando o profeta, ele precisa escutar a voz de Deus todo o tempo dentro dele. Ele precisa estar ele com Deus todo o tempo. Se a ferida dele fala, ele não consegue escutar a voz de Deus. Perfeitamente não. Se o ego dele fala, ele não consegue escutar a voz de Deus. Amém? E na escola profética eu vou ensinar vocês a separar da profecia a sua vontade, o emocional, do que realmente é a profecia que Deus está te entregando. Amém? Mas deixa eu falar para você, quem que é o pior inimigo dos profetas? Leviatã. Amém? Leviatã e a Jezabel. Leviatã, nós estamos falando de ataque emocional. E Jezabel, nós estamos falando de manipulação. Então, a gente vai olhar para a história de Balaão. Balaão era um profeta genuíno porque ele carregava o dom, mas ele era falso profeta, porque ele não tinha uma aliança com o Senhor. De fato, ele profetizava cirurgicamente. Prestem atenção. De fato, ele profetizava cirurgicamente. Amém? E aí, o que aconteceu? Ele, quando foi contratado para amaldiçoar Israel, ele não conseguiu. Então, ele era um profeta corrupto,
certo? Ele era um profeta vendido, ele era um profeta que andava debaixo de uma manipulação jezabélica, tá? Então, o profeta, ele precisa cuidar do seu emocional, porque senão Leviatã ataca. E ele não pode ser uma pessoa vaidosa, ele não pode ser uma pessoa... Gente, mais que tudo, os profetas têm que morrer para ego, para vaidade, têm que morrer para as coisas materiais aqui da terra, certo? Você pode ter coisas maravilhosas, mas essas coisas não podem dominar você. Porque se você não aprender a superar essas coisas, você não vai conseguir viver o seu chamado profético saudável. Profeta pode caminhar com pessoas, mas se ele estiver ainda num processo de cura, ele não pode. Profeta, ele pode caminhar, mas todo profeta, ele tem seus limites e ele tem que ter seus limites para não ser invadido. Porque o profeta é uma pessoa muito emocional, por quê? Muito sensível emocionalmente. O profeta, ele capta tudo. O profeta, ele chega no lugar, ele é uma antena. Ele capta o que está acontecendo ali, o que está... Ele chega num ambiente, ele discerne as coisas pelo que ele vê, pelo que ele escuta. Amém? O profeta, ele percebe o que ninguém percebe. Então, o discernimento de um profeta é muito mais aguçado que o discernimento de qualquer pessoa. E existe um nível na libertação, tá? Que eu só sei que eu acessei esse lugar na área da libertação porque eu sou uma profetisa do Senhor. Eu só acessei um lugar na libertação por ser... Gente, profetas são uma das maiores armas de guerra na intercessão. Se você é um intercessor, pede para Deus te dar um manto profético, porque vai potencializar a intercessão. Se você já é usada na intercessão, quando você recebe esse manto de profetizar, de ministrar profetizando, você não tem noção o que vai ser a sua intercessão. Profetas são armas de guerra, principalmente quando são intercessores. E todo profeta tem que ser um intercessor. Tem profetas que não intercedem. Todo profeta precisa estar debaixo do manto da intercessão, certo? E todo intercessor precisa almejar essa... Tem gente que só quer profetizar, mas não quer orar pelos outros, não quer interceder. Amém? Então, o que é a palavra de hoje? Se submeter. Submissão. Nós precisamos sair de um lugar de ego, de vaidade, de achar, eu sou melhor que o fulano. Gente, não existe ninguém melhor que ninguém. Existem fases, temporadas, crescimento, níveis, mas nós precisamos aprender a honrar, aprender a submeter. Então, tem gente que, sabe por que você não rompe financeiramente? Você não se submete ao seu chefe. Você até fala que vai fazer o que ele te pediu, mas você fala mal dele nas costas, você fala isso, você desonra. Deus não vai deixar você prosperar, por causa que você quer andar debaixo do reino dele, mas sem cumprir princípios. Amém? Certo? Então, a palavra de hoje é essa. Eu quero que você compartilhe essa live com pelo menos 50 pessoas que precisam entender sobre submissão. Precisam falar assim, olha, eu senti de te mandar esse devocional de hoje. Amém? Eu senti. E, queridos, tem uma parte na unção. Quando Deus quer te dar um manto. Se você não tiver no seu coração escrito submissão, porque é um princípio que você carrega, não que você faz aonde é conveniente, não, você é uma pessoa que se submete, independente de onde seja ou de quem seja, você aprendeu a se submeter. Você vai receber a unção na plenitude. Existem outros requisitos sim, mas uma das principais é, Eliseu se submeteu a Elias por um determinado tempo, e não foi um tempo do dia para a noite, e ele teve que andar, caminhar, submeter, obedecer, honrar, respeitar. Amém? Gente, humildade é ouro de Ofir. Amém? E para nós termos humildade, nós vamos ter que orar, jejuar bastante. Amém? Fala, Jesus, tem muita soberba, tem muita vaidade no meu coração, tem muita coisa que não provém de ti. Jesus, tira, arranca isso. Mais jejum, mais jejum, mais jejum. Amém? Glória a Deus. Esse jejum que nós vamos fazer dia 1º de agosto
vai ser poderoso, amém? Vai ser 50 dias do tribunal de Deus e você vai poder, nós vamos ter a pauta principal, que é a oração pelo Brasil, mas ali você vai poder colocar todas as injustiças, todas as coisas, tudo aquilo que você quer ser transformado. Vai ser poderoso, queridos, o que nós vamos estar fazendo, amém? Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural. No nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito todos vocês.